Graça e paz, irmãos. Vamos estar estudando a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9, que diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebemos, seja anátema. Então, Paulo escreve então aqui aos Gálatas. A situação em Gálatas era uma situação complicada, porque aquele povo, a igreja, estava sendo transtornada por alguns homens que tinham se levantado ali, estavam pregando uma doutrina muito contrária às Escrituras, uma doutrina que não era a vontade de Deus ali para a sua igreja no período da graça. E Paulo, logo no início, aqui no versículo 6, ele diz que está admirado. Ele diz: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo estava admirado porque aqueles homens estavam se voltando novamente para a lei judaica. Eles estavam avaliando a graça em Cristo Jesus, estavam julgando como insuficiente, como não sendo a graça perfeita. E isso deixava Paulo muito admirado. Ele diz: admira-me que vocês estão passando tão depressa daquele que chamou vocês para um outro evangelho. Ele estava admirado porque a lei tinha se mostrado insuficiente, ela tinha caducado, ela não podia salvar os pecadores. E aqueles homens ali estavam pregando dentro da igreja ali na Galácia, pregando outra coisa. Eles olhavam a graça em Cristo Jesus, achavam que a graça em Cristo Jesus não era suficiente, e eles começaram a trazer elementos da lei judaica. Eles começaram a trazer coisas como a circuncisão, a acepção de alimentos, a guarda de dias. Então, para eles, não era suficiente a graça, a fé em Cristo Jesus. Precisavam de alguns elementos que eles observavam antigamente, elementos esses que nunca foi capaz de salvar ninguém, pois eles viviam num regime, até a vinda de Cristo, um regime que tinha se corrompido, onde os homens viviam de forma aparente vamos dizer assim, viviam uma vida com Deus aparente e superficial, corrompida por muitos costumes, por legalismo, por tradições humanas. Mas eles estavam defendendo isso, que fosse trazido para a graça, que eles achavam ali que não era suficiente apenas a fé, trazer coisas como circuncisão, questão de acepção de alimentos, a questão de guardar dias. Eles se esqueciam que na graça a salvação é por fé. Paulo ele vem confirmar isso, ele vem afirmar novamente isso aos Gálatas no capítulo 2, no versículo 16, onde ele vem dizer que por obras da lei ninguém se salva, mas que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Também eles precisavam ser lembrados que estavam todos debaixo de pecado. Como o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Eles estavam ali todos afastados do Senhor, porque todos pecaram e precisavam agora da salvação de Deus, da graça do Senhor. E isso era trazido a cada pessoa através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aqueles homens precisavam ser relembrados disso. Também, ainda escrevendo aos Romanos, falando aos Romanos, Paulo vem dizer que todos os homens haviam pecado. Tanto o judeu como o grego estavam debaixo do pecado. E que, como se fosse um só homem, todos tinham se corrompido, todos tinham se rebelado contra o Senhor, todos estavam afastados de Deus. Eles estavam esquecendo disso e precisavam urgentemente ser lembrados dessas questões. Também, ainda em Romanos, Paulo fala que o salário para o pecado é a morte, mas que em Cristo Jesus há vida. É o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo para a salvação, para a vida eterna. Então esses homens estavam achando que não era assim, que não era suficiente a fé em Cristo Jesus e que precisavam de alguns elementos da lei. Paulo vê aí um risco muito grande. A igreja naquele período, algo que estava sendo muito pernicioso, trazer novamente para a graça, trazer ali pôr em voga novamente questões da lei, questões que antigamente não resolveram os problemas dos homens e que eles estavam querendo agora pôr na lei essas questões. Na lei não, na graça, essas questões. Então, Paulo está preocupado com os Gálatas. Eles precisavam conhecer, eles precisavam ser lembrados, eles precisavam entender que a graça de Jesus Cristo, que a salvação em Jesus se dá por fé. E que essa graça, essa salvação, ela é alcançada por todos aqueles que creem, todos aqueles que buscam, todos aqueles que recebem a Jesus. Como é dito em João, capítulo 1, que Jesus veio para os seus e esses não o receberam, mas aqueles que o receberem, a esses é dado o poder de ser feito filhos de Deus. Então a graça de Jesus, ele chega a cada pessoa na medida que essa pessoa crê, na medida que essa pessoa recebe o Senhor Jesus. Os Gálatas haviam recebido ao Senhor, mas estavam novamente agora retornando a questões antigas, voltando ao passado, voltando aos ditames da lei, se esquecendo disso, que é em Jesus Cristo que está a salvação. Também se esqueceram de uma coisa muito séria, que todos, segundo a palavra de Paulo aos Efésios, todos estavam mortos nos seus pecados e nos seus delitos. E que foi justamente essa fé em Cristo Jesus que fez com que essas pessoas retornassem à vida, com que essas pessoas pudessem ter a esperança de uma vida eterna. Essa esperança de vida eterna em Cristo Jesus é uma esperança assegurada a todos os que creem, a todos os que buscam Jesus, ainda hoje, em nossos dias. Também em Efésios, ainda no capítulo 2, versículo 8 e 9, é afirmado que a salvação é única e exclusivamente por fé, não é por obras, para ninguém se gloriar. Não é aquilo que faz ou que se deixa de fazer, mas é como você crê em Cristo, é como você serve a Cristo. É isso que te assegura a salvação, é isso que te assegura a esperança de um dia estar eternamente com Deus no céu de glória. Em Cristo não há condenação mais. Embora os Gálatas estavam achando que isso não fosse dessa forma, que precisava de um empurrãozinho, que precisava de uma obra da lei para que aquilo que Jesus Cristo fez pudesse salvar realmente, mas a palavra de Deus vem nos dizer que aquele que está em Jesus, para ele não há mais condenação.
Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Jesus. A Bíblia diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou essa pessoa da lei do pecado e da morte. Então não há condenação mais para aqueles que receberam a Jesus. Essa é uma questão relativamente simples de ser compreendida. Uma vez com Jesus, uma vez mergulhado na graça do Senhor Jesus, sendo chamado pelo Senhor, atendendo a esse chamado, não há condenação para aqueles que se mantêm firmes no caminho do Senhor. Paulo acusa aqueles homens que haviam se levantado ali, que não estavam satisfeitos com a graça de Jesus, com a fé apenas, de estar pregando um outro evangelho. Paulo mesmo ele diz, não que seja outro evangelho, é o mesmo evangelho. Porém é um evangelho que foi pervertido. Um evangelho que não está mais puro na sua essência. Um evangelho que eles estavam acrescentando alguma coisa. Parece que para esses homens, a graça em Cristo Jesus, a salvação por meio de fé, era algo pequeno ou simples demais. Talvez faça parte da natureza do homem achar que as coisas simples não tenham bons resultados. Porque antes, com muitos e muitos preceitos a serem observados, aqueles homens continuavam sem salvação, continuavam se perdendo um atrás do outro. Agora, com a salvação em Cristo Jesus, com a fé em Cristo Jesus, mas de um modo simples, onde o coração do homem, nele residia a fé e com ela Cristo Jesus, para esses homens que estavam corrompendo agora este evangelho, eles achavam que isso era muito simples para ser recebido, para ser aceito pela igreja, para que pudesse haver salvação ali através de Jesus. Para eles já haviam recebido Jesus, então para eles Jesus salvava, mas precisava ainda de algumas observâncias da lei. Eles eram incomodados com a pureza e simplicidade do Evangelho. Eles não levavam em conta a vida sincera que os novos cristãos tinham, a forma que eles viviam e a esperança de vida que eles tinham. Apesar de ser uma vida simples, que não se baseava mais em mandamentos, que não se baseava mais em costumes, em ritos, em tradições, se baseando apenas na fé. E mesmo esses cristãos demonstrando uma vida genuína, uma fé verdadeira, uma esperança viva na vida eterna em Cristo Jesus, para esses homens não era suficiente, isso incomodava eles. Talvez fosse exatamente isso que os incomodasse. Porque esses novos servos de Deus, os cristãos, eles levavam uma vida livre. Livre, sem julgo, sem ordenanças para estar observando, sem tradições. Isso terminava incomodando, porque eles olhavam e aquela religiosidade antiga dos judeus, que era apenas aparente, que queria demonstrar uma santidade, queria demonstrar uma comunhão com Deus, já não era valorizada aqui na vida cristã da mesma forma, porque esses cristãos levavam uma vida sem jugo, sem peso, sem carga. E o jugo aqui, essa palavra, ela é tirada do contexto do animal de carga, o animal que carregava a canga, o boi que carregava a canga para puxar a carga, para puxar a carroça, o arado, enfim. Então, essa palavra ela é usada para se referir também
àquela carga da lei que era imposta para que os homens carregassem. E esses cristãos, os crentes em Cristo Jesus, eles não tinham essa carga, eles não carregavam esse fardo, esse jugo, eles eram livres em Jesus Cristo para servir Jesus no seu coração. Por outro lado, eles mostravam uma vida mas tão equilibrada, uma vida tão centrada, uma vida tão voltada para a piedade. Eles eram genuínos, eles eram verdadeiros, eles mostravam uma intimidade muito maior com Deus, embora não tivesse que carregar todo esse fardo das ordenanças e dos ritos, da guarda de dias e enfim, muitas outras coisas. Mas mesmo assim eles mostravam uma vida genuína, uma fé verdadeira. Isso terminava incomodando a muitos homens. Qualquer outro ensinamento contrário, Paulo vem dizer que é anátema, né? Que é maldito. Quer dizer, qualquer outro ensinamento distante desse evangelho, que acrescentasse ao evangelho alguma coisa, ou que tirasse do evangelho alguma coisa, Paulo vem dizer que esse ensinamento era para ser considerado maldito pelos irmãos. E aqui ele põe em questão a natureza dessa mensagem que seria recebida e também a própria pessoa que trazia esse ensino, que essa pessoa que fosse trazer esse ensino, não importava quem ele seja, quem ele fosse, mas se o ensino não tivesse de acordo com aquilo que eles tinham aprendido do Evangelho, esse ensino devia ser considerado maldito. Podia ser qualquer pessoa, qualquer outro crente vindo de qualquer outra parte, podia ser um dos apóstolos, ou o próprio Paulo, se viesse a mudar de ideia e pregar uma outra coisa, ele diz que isso devia ser considerado maldito. Ou mesmo até um anjo descendo do céu, se eles vissem isso acontecer, os céus abrindo e descendo um anjo pregando um outro evangelho que fosse diferente, fosse contrário ao evangelho trazido por Jesus, ensinado pelos apóstolos, isso deveria ser considerado maldito por aqueles irmãos. Para encerrar, quero dizer que a todos os que estão me assistindo, que o evangelho é suficiente e devemos fugir de todos aqueles que pregam o contrário disso. O evangelho sempre foi suficiente para a nossa salvação e sempre será suficiente. Ele não precisa que nós acrescentemos alguma coisa. Ele não precisa que a gente esteja criando, inventando, botando ou tirando alguma coisa da doutrina bíblica. Então devemos fugir de rituais na igreja. Alguns têm achado que Deus vai agir mais se tiver rituais na igreja. Esses rituais, eles são desnecessários. A fé em Cristo Jesus, ela precisa ser uma fé única e exclusiva das Escrituras. Qualquer outra coisa que venha de fora, que seja acrescentada, deve ser, como Paulo diz, considerada anátema. Novos ensinamentos devem ser rejeitados. Qualquer doutrina que venha entrar em choque, em contradição com aquilo que nós aprendemos das Escrituras, deve ser lançado fora. As novidades devem ser abandonadas, os espetáculos, porque tem muito espetáculo hoje, tem muitas novidades sendo criadas hoje para as igrejas, dentro das igrejas. Eu me lembro aqui agora, no momento de uma situação de alguém que me falou que estava assistindo um culto quando o pastor daquela igreja entra todo vestido de couro, pilotando uma moto e sobe, vai para o altar com aquela moto. Era um culto para jovem. Então há muitas novidades, muitas coisas que as pessoas estão fazendo para envolver, para cativar, para seduzir jovens, para seduzir mais gente para suas igrejas. Essas coisas, elas são desnecessárias, elas não precisam ser, elas não precisam estar presentes dentro da igreja. São estratégias desnecessárias. A palavra de Deus é suficiente. Precisamos pregar a palavra de Deus, fazer a exposição da palavra de Deus como ela é e acreditar que é a palavra de Deus.
que liberta. Jesus, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não são as novidades, não são ensinamentos diferentes que estão criando, não são as mudanças que as pessoas querem fazer nas Escrituras que vai fazer com que as pessoas sejam salvas, mas é seguir de verdade a palavra de Deus, e é isso que garante a esperança de vida eterna. Também devemos abandonar qualquer outro meio ou crença de receber algo de Deus que não é previsto nas Escrituras. Nesses últimos dias, nesse período de pandemia em que a gente está vivendo, estamos todos em casas, em quarentena, eu até acho que Deus está trabalhando muito na igreja, trabalhando com a igreja, algo que a igreja havia esquecido, como o culto doméstico, como a leitura, a oração. Acho que a igreja está orando muito mais, está lendo muito mais a Bíblia. Creio que de alguma forma Deus está usando essa crise para falar com a sua igreja. Mas o inimigo também tem usado muitas pessoas. Tantos áudios têm circulado por aí, falando coisas absurdas, ensinando coisas absurdas. O ser humano, ele procura sempre um atalho, uma forma mais rápida de conseguir aquilo que quer. E esses áudios, às vezes mensagem, profecias, tem veiculado aí no Zap, e os irmãos têm recebido. A exemplo daquele que eu até tive que mandar um áudio para os irmãos aí outro dia, falando, uma pessoa que se diz de Deus, dizendo que recebeu uma revelação de Deus, que deviam procurar na Bíblia um fio de cabelo e botar dentro da água e beber. Isso são coisas típicas de querer, assim, de quem quer receber de Deus algo, uma bênção, uma visitação, sem seguir os padrões bíblicos, sem seguir a doutrina do Evangelho. Então, essas coisas, elas são malditas. Elas não são divinas, elas não são da parte de Deus, são coisas malditas, coisas que o inimigo tem lançado para ferir, para atrasar, para derrubar os cristãos, tentando de alguma forma com que alguém se perca nessa caminhada no processo de santificação em Cristo Jesus. Que os irmãos estejam atentos a isso. Qualquer meio criado como atalho para se chegar a Deus, para se alcançar alguma coisa de Deus, deve ser abandonado, deve ser lançado fora. Sempre desconfie de áudios que chegam até você dizendo que é uma profecia de Deus, que é uma revelação de Deus. Sempre desconfie. Isso não é pecado, é Deus que ensina a gente a ser criterioso em relação a essas palavras. A gente deve ouvir tudo, analisar, reter só aquilo que é bom, só aquilo que é bíblico. Então o padrão para a nossa vida, daquilo que vamos fazer, daquilo que vamos receber, sempre a palavra de Deus. Então vá sempre a palavra de Deus. Se você tem dificuldade, busque alguém que tem mais experiência, procure o seu pastor, procure um irmão, um diácono, alguém que possa lhe ajudar. Mas não vá pegar atalhos, porque não existe atalhos no reino de Deus. Existe a palavra de Deus e ela precisa ser observada, ela precisa ser obedecida. Manifestações estranhas, né, precisam ser deixadas de lado também, precisa ser ignorado. Ignorado eu digo no sentido de que você não vai se lançar a crer nessas manifestações. São tantas as manifestações estranhas que a gente vê hoje nas igrejas, onde as pessoas estão dizendo que é manifestação do Espírito de Deus, coisas do tipo, né? Então, essas manifestações duvidosas, que você não tem certeza de onde está vindo, de que espírito deixe de lado. Siga a palavra de Deus, creia nisso. Acredite que a fé em Cristo Jesus é suficiente para fazer tudo na sua vida, até porque a Bíblia diz que a vitória que vence esse mundo é a nossa fé. Então, a nossa fé é suficiente, sempre foi suficiente. Então, vamos deixar de lado essas coisas, vamos deixar de lado o legalismo, né? Tem gente legalista demais,
em tudo. Ele quer que minuciosamente seja extremamente... ele é extremamente rigoroso, ele quer ser extremamente santo. Muitos entram já na área do fanatismo, é mais santo do que todo mundo, tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual, a gente sabe disso. Nós não somos mais do que ninguém. Alguns têm buscado mais o Senhor, outros têm buscado menos, mas isso não significa que o Senhor ame alguém menos, ame um crente menos do que ama outro. Então a gente vê pessoas buscando se exaltar, dizendo: olha, eu oro tantas horas durante a madrugada, eu passo tantos dias de jejum durante a semana. São pessoas que tudo é radical, para eles é o extremo. Me lembro de ouvir um rapaz um dia, no período do carnaval, quando a gente se preparava para ir para o retiro. Alguém pergunta para ele: você vai para o retiro? Ele: não, o retiro é para covarde, crente não se retira. Crente fica e luta, porque crente não é covarde, crente não se retira. Eu vou evangelizar, vou para o meio do carnaval e vou evangelizar. E eu fico pensando, essa pessoa teve 360 e poucos dias no ano para fazer isso. Mas ele vai querer fazer isso justamente no carnaval, como se ele fosse um super crente. Então isso já entra na área do fanatismo. A pessoa é 80 todo o tempo, é exagerado todo o tempo. O crente precisa ser centrado nas escrituras, simples, ponderado, não exagerado em questões nenhuma, sempre meio termo ali, sempre no equilíbrio, no fiel da balança. É assim que devemos levar a nossa vida. Uma vida que observa a palavra de Deus, uma vida que crê que a fé em Cristo Jesus é suficiente. E nada mais além do que isso. A fé em Cristo Jesus é suficiente. Quero orar por você. Pai Santo, abençoe, Senhor Deus, essa pessoa que me assiste. Senhor, esteja derramando, Deus, da Tua graça sobre a vida dela. Que a palavra de Deus venha repousar no seu coração, venha transformar o seu viver, venha lhe trazer as bênçãos do céu. Que o Senhor também esteja protegendo essa pessoa, Deus, de todos os males, afastando, Senhor, esse vírus que está se alastrando sobre o Brasil, esteja afastando da sua casa, da sua vida, da sua família, da sua parentela. Esteja abençoando a tua igreja, Deus, nesse tempo de calamidade. Esteja, Deus, guardando aqueles que são fiéis na tua palavra e fazendo com que a tua palavra, Deus, traga para a vida deles as bênçãos, as promessas feitas pelo Senhor a todos os que creem. Te agradecemos em Cristo Jesus por todo o teu bem. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos por fé, Senhor. Amém.